Prazer de receber o vereador Vitor Azambuja, que vai nos falar a respeito da audiência pública que trata sobre o plano diretor que vai ser realizado em Camaquã. Vereador, bom dia, é um prazer recebê-lo. Bom dia, Roberto, bom dia, Daniel, a todos os colaboradores da Rádio Acústica, muito bom dia àqueles que nos ouvem, que nos acompanham, né, em cada canto, não dessa cidade apenas, dessa terra, mas também na região Costa Doce. A gente sabe o alcance que a Rádio Acústica tem e a gente fica muito feliz de poder conversar sempre com vocês aqui sobre as pautas importantes para Camaquã. E essa é uma delas. Eu digo, estou vereador desde 2021, fui eleito em 2020 com 22 anos. E uma coisa que me incomodava muito antes de ser vereador e que também me motivou a concorrer é que a gente não pode ter uma Câmara de Vereadores que somente intitula o nome das ruas, faz moção disso, moção daquilo, né, que obviamente tem que fiscalizar, tem que reclamar, tem que cobrar, mas nós precisamos de uma Câmara de Vereadores que legisle, trate, né, legisle sobre as leis, que trate coisas importantes para a cidade, como é o plano diretor, como é o código de posturas, como é o código tributário que regulamenta os impostos, as taxas, os valores que nós somos obrigados a pagar. Então, essa discussão nós queremos aprofundar aqui. Eu agradeço o Esquina Democrática, o Roberto e a Rádio Acústica pela oportunidade. Nós é que agradecemos. Bom, primeiro, vereador, às vezes a gente pensa que todo mundo conhece o tema, mas alguns não. Gostaria que o senhor, claro, de maneira sintetizada, falasse da importância do plano diretor para o município. A gente tem algumas leis, né, que são aquelas leis que têm maior ênfase e responsabilidade na regulamentação de um município. Por exemplo, o Código Tributário, como disse agora, trata sobre os impostos, as taxas e os tributos. A Lei de Edificações, por exemplo, trata sobre as construções, né, o que pode e o que não pode. E o plano diretor, ele trata visando não apenas o presente, mas olhando para o futuro. Ele determina o que pode com relação aos recuos, aos andares dos prédios, a questão de saneamento básico. Trata de todas aquelas normas que são necessárias serem verificadas quando se vai fazer uma construção, ou até mesmo quando se vai fazer uma demolição, ou qualquer outro tipo de obra, né, que vai afetar não só a vizinhança, como o passeio público, as calçadas, que é uma discussão e um problema que nós temos em Camaquã, como a própria rua, as avenidas, enfim. Então, o plano diretor é aquele planejamento da expansão do município e de como devem ser as coisas. Nós não podemos hoje construir uma casa no meio da rua, obviamente. Mas nós também hoje não podemos construir em Camaquã, isso é óbvio que a gente sabe. Mas talvez o que alguns não sabem é que Camaquã não pode ter um prédio de 15 andares, pois nós temos regulamentações dentro do plano diretor que impedem que isso seja feito. E o senhor saberia o porquê desse impedimento? Olha, isso a gente sabe que o plano diretor foi criado há muitos anos. Em 2021 nós fizemos uma alteração, mas isso faz parte da discussão e da vontade das pessoas. Nós poderíamos ter um prédio de 15 andares se nós, poder público, políticos, empreendedores, comunidade, técnicos da área da prefeitura, conseguíssemos viabilizar formas de se ter um prédio de 15 andares que não fosse prejudicar o saneamento, o esgoto, a mobilidade urbana, né? Então, nós podemos, Roberto, desde que nós tenhamos planejamento e vontade para isso ser feito. A gente verifica no município de Camaquã algumas tentativas de empreendimentos, de investimentos, e que esbarram justamente nisso. Na possibilidade, de repente, de se poder construir mais andares. E aí que fica a pergunta, por que não pode? A indagação do Roberto é a indagação que se deve ser feito. A gente não pode se acostumar... Eu lhe perguntei porque daqui a pouco pode ser uma questão técnica, daqui a pouco a geologia possa explicar o porquê não, ou daqui a pouco uma opção, não sei. Muitas vezes, Roberto, e é o que nós vamos debater com mais ênfase, pois hoje o plano diretor, né, ele é atualizado por lei de 10 em 10 anos. Mas dentro desse período de 10 anos podem haver
atualizações, como são as revisões bianuais. A cada 2 anos a gente faz uma revisão. E hoje nós temos esse projeto tramitando dentro da Prefeitura, e a Prefeitura vai protocolar nos próximos dias, acredito, o projeto na Câmara, para na Câmara nós debatermos e aprovarmos essas revisões. O que não pode acontecer, Alberto, e a tua pergunta é muito importante, e eu quero responder ela aqui e nas audiências públicas, quero que ela seja respondida não somente pelos políticos, que na maioria das vezes nós não somos da área técnica, né, do plano diretor, mas serem respondidas pelos profissionais da área na Prefeitura. Por que não pode ter prédios de mais andares? Por que não pode ter alterações na legislação nesse sentido? É preciso fazer essa discussão. Não pode haver nem mesmo interesse político, nem interesse pessoal e nem interesse privado nessas discussões. É óbvio que nós temos nas discussões do plano diretor engenheiros, arquitetos, construtores, comunidade, mas o interesse coletivo precisa estar acima. E é isso que eu quero como vereador, Alberto, nos próximos dias. Eu tenho certeza que nós vamos retornar aqui ao Esquina Democrática e que essa pauta vai ser polêmica aqui no município nos próximos dias. Pois, além de ouvir quem constrói, ou quem vende para quem constrói, nós temos que ouvir a comunidade. Como é que está hoje em Camaquã o acesso à moradia? Como é que está hoje em Camaquã a oportunidade daqueles que têm baixa ou média renda de deixarem de alugar por preços elevados e passarem a comprar seus imóveis? Pois mais acesso à moradia é mais emprego na construção, é mais renda no comércio, depois é mais ITBI na venda, é mais comissão para os corretores de imóveis e é mais acesso à moradia e democratização desse ponto. Então, Alberto, vai ter uma discussão muito interessante dentro da Câmara de Vereadores. Eu não quero passar despercebido e acho que todos os vereadores deveriam também ser protagonistas nessa área. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. A questão também das vias do município, elas entram no plano diretor? Aí que está mais um ponto, né? No ano passado ainda eu levantei a discussão, Alberto, sobre o código de posturas. O que é código de posturas? Teve uma pessoa na rua que me perguntou, agora vocês querem regrar como é que nós vamos sentar, a nossa postura que nós vamos caminhar? Não, meu amigo, não é isso. O código de posturas é uma lei de 1949 que foi criada, e até hoje ela existe, em municípios pequenos, médios e grandes, como Porto Alegre, que regulamenta as normas de convivência dentro do município. Hoje, no nosso Código de Posturas, ainda trata sobre a rinha de galo, a extinção das formigas, os veículos que naquela época tu pagava o licenciamento para o município e não para o Detran, para o Estado. Então, tem muitas coisas defasadas que são inconstitucionais ou que hoje não tem mais sentido. Mas também tem no Código de Posturas questões importantes, como a abertura do comércio, o horário de abertura, a questão das calçadas, a largura das ruas, o que pode fazer nas sarjetas nas ruas, ou que não pode, nas estradas vicinais e nas estradas principais. Então, tem questões que hoje a lei regra, mas que são muito atrasadas e nós precisamos modernizar. Eu propus a criação da Comissão Especial do Código de Posturas. Eu te pergunto da questão das vias, porque, por exemplo, a gente teve uma iniciativa muito boa que foi a ciclovia ali na José Loureiro da Silva. Mas aí foram abertas concessões. Toda cidade que tu vai, tu tem que fazer retorno, tu tem que ir até a rótula para te fazer. Aí o pessoal achou que tinha que ter atalho, né? Então, se tu vai andar, eu, por exemplo, faz um tempo até que não ando, mas quando eu ando, eu evito, porque é um risco de acidente muito grande. Tu tá transitando pela ciclovia e alguém se atravessa ali porque pode passar. São essas questões, Roberto, que a gente precisa estar muito atento nesses códigos municipais, na legislação municipal, porque a lei tem que servir para todos. Não pode a lei ser flexibilizada de acordo com interesses, né, pessoais ou interesses de alguém no governo que tem uma relação com alguém na sociedade. A lei tem que servir para todos. Também não pode a gente cobrar e fiscalizar um e esquecer de fiscalizar e cobrar outro. Exato. Nós temos os terrenos baldios, que não há fiscalização em Camaquã, onde tem animais peçonhentos
atrapalhando e prejudicando a saúde da vizinhança. Agora mesmo se fala tanto aí, né? Dengue, chikungunya e tal, e aí a gente vê terrenos realmente abandonados, né? Terrenos abandonados. Casas abandonadas. Prédios abandonados. A gente vê entulho sendo descartado nas ruas, entulho, resto de poda, resto de móvel, geladeira velha sendo descartado. A gente vê também uma falta de fiscalização nas calçadas. Hoje, a lei em Camaquã determina o seguinte, tanto o Código de Posturas quanto a Lei de Edificações. São duas leis que determinam a mesma coisa. Isso é uma coisa que a gente tem que acabar também. Né? Não tem duas leis falando da mesma coisa, tem que ter uma só, né? Para não gerar insegurança jurídica. Mas tanto a Lei de Edificações quanto o Código de Posturas tratam o seguinte, toda rua pavimentada, toda rua que tem asfalto, bloqueto, calçamento, pedra de bico, é obrigatório que os imóveis e terrenos tenham calçada. A gente vê no centro da cidade, em locais com asfalto, terrenos e casas que têm chão batido, barro, buraco. Como é que é para um idoso caminhar, para uma criança caminhar? E vamos além, como é que é para alguém que tenha necessidade de acessibilidade, que tem cadeira de roda para caminhar? E nós não podemos fazer com que um possa e o outro não possa. A lei tem que servir para todos. Nós precisamos que a prefeitura fiscalize. Eu não sou um vereador que fica cobrando, né, querendo que seja obrigado isso, proibido isso, que multe, que doa no bolso das pessoas, né, ou dizer que a prefeitura tem o poder de dizer o que pode e o que não pode. Mas, como vereador, eu tenho a responsabilidade de fazer a lei ser cumprida. E hoje não está sendo feito em Camaquã a lei ser cumprida em muitos pontos. A fiscalização não existe praticamente no município. Um exemplo, Roberto, é os fios. Os fios soltos, emaranhados nos postes, enquanto tem ruas e quadras que talvez a demanda da população por internet, telefone e energia demandaria 15 fios, 12 fios. E hoje nós temos postes entre um e outro que tem 60 fios. Aqui na acústica não tem tantos. Eu admiro os técnicos que se acham para trabalhar naquilo. Exatamente. Mas só que a gente tem que ter, e hoje existe uma lei, que obriga, a prefeitura notifica e obriga as empresas de telefonia, de internet, de energia a retirarem os fios excedidos. Não fazem. Não fazem. E aí a cidade fica esteticamente feia e além, a cidade fica em muitos momentos, muitas ruas perigosas, porque nós já vimos na esquina da Câmara de Vereadores, e cobramos isso, um motoqueiro se enganchou o pescoço por um fio que estava atravessado. Tu imagina, né? Que risco, né? E aí são coisas, mas o vereador não tem coisa mais importante para fazer, mas olha, existe coisa mais importante do que garantir a segurança das pessoas? Então, são pontos que no dia a dia as pessoas cobram do vereador que a estrada seja melhor, que as ruas sejam melhor, que as esquinas tenham menos buraco, que os bueiros, isso ou aquilo, também é nosso papel fiscalizar. Mas nós temos que tratar também sobre coisas que hoje não estão sendo faladas. E o plano diretor, Roberto, é uma questão que vai dar discussão. Pois sim, nós reconhecemos e louvamos a atitude daqueles que constroem em Camaquã, daqueles que criam loteamentos, daqueles que criam prédios e garantem moradia. Mas também nós não podemos ficar com um plano diretor defasado que impeça novos investimentos. Nós precisamos ter um plano diretor, sim, técnico, que resguarde o planejamento urbano, mas Camaquã e o povo camaquense precisa de mais acesso à moradia. Nós precisamos de mais oportunidades para as pessoas morarem. E isso, talvez, vai requisitar com que tenhamos, no plano diretor, uma atualização para que mais empreendedores, mais construtores e mais pessoas ligadas à área da construção civil possam abrir seus negócios, se instalar em Camaquã para garantir, entre diversas questões, o principal, a democratização do acesso à moradia, que hoje tem sido uma dificuldade. Perfeito. Vereador, nós queremos agradecer a sua vinda aqui no programa, o espaço está sempre à disposição. Em seguida nós teremos o Gaúcha na hora certa. Mas deixo espaço para mais alguma consideração que o senhor tenha a fazer. Agradecer a oportunidade, tenho certeza que a gente vai discutir mais sobre esse assunto nas próximas semanas, né? Vai ter uma discussão muito forte na Câmara de Vereadores sobre isso. Eu espero que ela seja respeitosa, que seja transparente e que seja levado para a Câmara de Vereadores, de fato, os interesses coletivos e não os interesses pessoais de A ou B que querem ou flexibilizar para se beneficiar ou dificultar
né, e restringir mais o plano diretor para também se beneficiar, evitando novos investimentos que possam ser concorrentes. Então, a gente quer uma discussão transparente para que Camaquã possa evoluir, e a evolução de Camaquã só se dará quando nós pensarmos no coletivo e quando a lei servir para todos. Não adianta a lei, o prefeito, o vereador, o secretário exigir que um cumpra a lei e fechar os olhos para os outros. Esse é o nosso papel. Então, um abraço, sigo à disposição da Rádio Acústica e de toda a comunidade nessa discussão e outras também. Muito bem, obrigado, vereador Vitor Azambuja.